Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Prática 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com o tema sustentabilidade. O objetivo é apresentar o seu conceito e discutir como o seu significado foi e é apropriado no contexto ambiental por diferentes segmentos da sociedade ao longo do tempo. Além disso, apresenta quais as implicações da ideia da sustentabilidade para a superação da crise ambiental. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico de seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina. E desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta. Anote tudo o que tenha dúvida, para que posterior nos fóruns Tira Dúvida, faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá, à sua disposição. Basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Vamos começar? O exercício da docência requer de nós, professores, a compreensão profunda dos temas que nos propomos a ensinar aos estudantes. Ter propriedade sobre o conteúdo de ensino é essencial para nos tornarmos criativos e criativas e, desse modo, criar situações em que o estudante se eduque de forma plena. Por isso, se nos propomos neste material a relacionar a educação com as questões referentes à sustentabilidade, se nos propomos a enfrentar esse desafio, precisamos e queremos ter conhecimento suficiente sobre o tema para conseguirmos trabalhá-lo em sala de aula e em outros espaços educativos. Portanto, dedicaremos esta unidade para a discussão do tema sustentabilidade. Na aula anterior, quando apresentamos a crise ambiental, suas causas e consequências, a palavra sustentabilidade apareceram algumas vezes, principalmente quando discutimos sobre o compromisso humano de transformar essa realidade. Outra referência para estimularmos a pensar nessa temática é procurarmos em nossas lembranças, das mais recentes às mais antigas, alguma situação em que a palavra sustentável aparece. Muito provavelmente, você se lembrará sim, e em diversas situações. Isso se deve ao fato de que sua compreensão pode ter muitos significados. Assim, nessa aula, temos o objetivo de apresentar o conceito de sustentabilidade e discutir como o seu significado foi apropriado e é no contexto ambiental, por diferentes segmentos da sociedade ao longo do tempo. Sobretudo, iremos discutir quais as implicações da ideia de sustentabilidade na transformação deste mundo em crise. Destacaremos aqui alguns pontos, caros cursistas, que servirão de pilares para essa nossa aula. Primeiro, quando falamos em sustentabilidade, o que estamos querendo dizer? Segundo, existem diferentes sustentabilidades? Terceiro, qual a relação entre a sustentabilidade econômica e a ambiental? 4. A favor de quem e para que buscamos a sustentabilidade? 5. Porque mesmo sabendo que os processos produtivos causam degradação ecológica e sofrimento para os menos favorecidos, não adotamos alternativas que garantem a sustentabilidade. Acompanhe nas imagens que seguem nosso primeiro conceito. A palavra sustentabilidade surgiu no século XX e é um substantivo feminino que designa o ato e o efeito de sustentar. Por sua vez, sustentar é uma palavra que tem origem do termo latim sustento e é dotada de múltiplos significados. Sustentar, suportar, suster, defender, proteger, favorecer, apoiar, consolar, vir em socorro, alimentar, resistir, diferir, adiar,
consolar. Sustentabilidade tem um sentido mais amplo do que a definição acima descrita, pois trata-se de um conceito que vem sendo construído na contemporaneidade. Por isso, antes de falarmos especificamente sobre sustentabilidade, vamos compreender o que é um conceito para depois entendermos essa palavra em um sentido mais amplo. Não apenas em sua definição, mas no contexto conceitual. Podemos entender conceito como sendo palavras que têm significados específicos e que, quando ouvidas, podem produzir diversas imagens mentais. À medida que obtemos outras informações a respeito de um conceito, e são estabelecidas novas relações entre um conceito e o outro. O seu significado vai ser ampliado. Isso acontece ao longo de nossas vidas. Os conceitos são carregados de significados marcados por traços culturais e ideológicos, e por isso, em diferentes contextos de tempo e espaço, as palavras ganham inúmeros sentidos. Vamos fazer um teste? Pense na palavra mesa. Simples, não é? É um objeto usado para fazermos as nossas refeições. Entretanto, na sala de aula existem mesas que são usadas não mais para as refeições, mas para apoiar o material escolar. Se precisarmos trocar uma lâmpada e não temos uma escada, a mesa pode nos elevar até o ponto desejado. Se eu não tenho uma cama e o chão está muito frio, posso dormir em cima de uma mesa. Se eu não tiver um palco para expor o meu ponto de vista, a mesa pode me colocar em uma altura que todos podem me ouvir. O que desejamos com esse exercício é mostrar que o significado da palavra se ampliam à medida em que atribuímos outros sentidos a ela. Sentidos que estão carregados de interesses e de visões de mundo. Como dito anteriormente, sustentar, defender, proteger, favorecer, cuidar, auxiliar, resistir, adiar. São definições da palavra sustentar. Definições bastante significativas para o entendimento do conceito de sustentabilidade que estamos relacionando ao contexto ambiental. Não é à toa que nos dedicamos a falar a respeito da crise ambiental. A ideia de sustentabilidade ganha espaço nas discussões acadêmicas, nas reuniões de chefes de estados, na imprensa e nos movimentos sociais. Justamente a partir da compreensão de que os processos produtivos são as causas da degradação ambiental, do testemunho e da vivência da finitude da vida na Terra. Diante dos problemas ecológicos, sociais e econômicos interrelacionados, faz-se necessário e urgente pensar em possibilidades de transformação da natureza que garantam a vida e seus ambientes, e estes como recursos naturais para nós e para gerações futuras. Nesse sentido, semeou-se a ideia de que todo o modo de ser, de produzir e de viver da humanidade deveria ser realizado de forma suportável, que assegurasse a manutenção e a conservação da vida como a conhecemos. Assim, podemos dizer que surge a relação entre ambiente e sustentabilidade, que compreende as ciências naturais e a economia, a cultura, os valores que as pessoas cultivam e a forma como percebem a sua relação com os demais. Responde a uma necessidade de imaginar novas bases para as relações entre os indivíduos e com o habitat que o sustenta a vida humana. A noção de sustentabilidade surge da necessidade de superar a crise ambiental, de preservar a vida, seus ambientes e a equidade social articulada às questões que envolvem a economia. Segundo Lima, conforme o debate da sustentabilidade se torna mais complexo e se dissemina socialmente, ele é apropriado por diferentes forças sociais que passam a lhe imprimir um significado que melhor expresse seus valores e interesses particulares. Veremos a seguir o contexto de mudanças desses significados.
Na aula anterior, discutimos que a crise ambiental é bastante complexa devido às suas múltiplas dimensões. Essa crise, para ser superada, exige movimentações de muitos setores da sociedade. Finalizamos discutindo também que nós, seres humanos inconformados, e por isso podemos modificar a realidade em que vivemos. Mesmo que seja difícil essa transformação, não é impossível. Essa possibilidade é superada por nossa capacidade humana de não aceitar como determinação da vida a situação em que estamos vivendo. Desta forma, criamos meios de mudar aquilo que nos traz sofrimento, que nos desagrada, que maltrata o outro, sobretudo quando estamos em comunhão e buscando soluções. Acompanhe o slide que segue. Nesse contexto de crise, principalmente ecológica e social, pessoas do mundo inteiro, de diferentes setores, governantes, pessoas comuns, empresários, pequenos produtores rurais, cientistas, estudantes, começam a questionar e refletir como a economia, a política e a cultura modificam e afetam as sociedades e as relações entre os seres humanos com a natureza. Esses diferentes grupos pensam não só nos impactos da apropriação exacerbada da natureza pelos seres humanos, mas na degradação da espécie humana em todas as formas de ser, pensar e se relacionar. Pensam também em recriar alternativas para a produção de bens e serviços, para o uso dos recursos naturais. Pensam em maneiras mais justas e respeitosas de relacionamentos entre as pessoas e as sociedades diferentes. Dessa comunhão de pessoas que se preocupam com a natureza e com os seres humanos, surge o movimento ambientalista. O ambientalismo, movimento ecológico ou movimento verde, consiste em diferentes correntes de pensamento de um movimento social que tem na defesa do meio ambiente sua principal preocupação, demandando medidas de proteção ambiental, tais como medidas antipoluição. O ambientalismo não visa somente os problemas ligados ao meio ambiente, mas também as atitudes a serem tomadas para uma possível diminuição ou até mesmo solução desses problemas. Considerando o movimento social, podem inserir-se neste contexto todas as instituições, agências, organizações não governamentais, políticas, ativistas independentes e outros, cuja atuação tenha por princípio a defesa do meio ambiente, seja através de manifestações sociais, projetos para a conservação ecológica e outros. O movimento por justiça ambiental considera que os problemas ambientais ligam-se aos problemas sociais. Caros cursistas, a preocupação com a degradação ambiental não é nova na história da humanidade. Vários pensadores ao longo do tempo se dedicaram em denunciar impactos negativos na natureza, frutos da interação predatória dos seres humanos. Contudo, a década de 1960 foi o estopim de uma série de descontentamentos sobre a ordem vigente, em geral e em especial das questões ambientais. Nesse período, surgiram-se movimentos tais como o feminista, o pacifista, o negro, o antinuclear, o antimanicomial, o anti-imperialismo, o anti-autoritarismo, entre outros. Cada qual organizado por suas reivindicações específicas, buscando transformações nas relações sociais estabelecidas, que geravam e ainda geram exclusão, guerra, dominação e degradação humana ou ambiental. Um movimento social de qualquer natureza se faz a partir da organização de pessoas. Somos o que somos em função do grupo social em que fazemos parte. Isso ajuda a formar a nossa identidade. Quando falamos de movimento social, além de representarmos nós mesmos como nossos interesses individuais, também representamos os interesses do grupo a que fazemos parte. Por exemplo, se somos professores, primeiro somos nós mesmos, depois fazemos parte de um conjunto maior, que é formado pelos professores. Dito isso, podemos entender
que o movimento social não é representado pelos seus indivíduos, mas, sobretudo, pelos grupos sociais, ou seja, pela coletividade de pessoas. Nesse sentido, especificamente o movimento ambientalista é formado por pessoas e principalmente por setores da sociedade, cada um contribuindo de acordo com os seus interesses e as suas possibilidades do coletivo. Assim, organizações e grupos lutam pela proteção ambiental, agências de governos encarregadas pela proteção, grupos de cientistas que pesquisam os temas ambientais, gestão dos recursos e processos produtivos. Em algumas empresas, voltada à eficiência energética, redução da poluição e de suma importância, demandadores de produtos caracterizados como verdes no mercado. O movimento social ganha força à medida que esses diversos grupos, que representam diversas pessoas, se organizam em função de um objetivo comum. Dessa forma, muito mais que pensar a respeito de um tema e se indignar, o movimento pode se deslocar de posição a delator para de propositor de outras possibilidades para a dada situação pelo qual se organizou. Assim, foi e tem sido a trajetória dos movimentos ambientalistas. Veremos nos slides a seguir o que ocorreu à medida em que os anos se passaram. Nos anos de 1950, foram marcados pela contribuição dos cientistas no movimento ambientalista, pois pela via da ciência foram realizadas denúncias da degradação ambiental. Nos anos de 1960, ganha voz a denúncia de grupos de artistas, escritores e organizações da sociedade civil. No final dessa década, foi lançado o relatório do Clube de Roma, intitulado Os Limites do Crescimento, importante documento que tratou do futuro do desenvolvimento da humanidade. No que diz respeito à energia, poluição, saneamento, saúde, tecnologia e crescimento populacional. O relatório do Clube de Roma impulsiona a convocação pelas organizações das Nações Unidas da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, Humano e Desenvolvimento, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Esse evento marcou o início da participação dos governos, configurando a institucionalização do ambientalismo. Nos anos de 1980, projetam-se os partidos verdes, porém, o evento mais marcante é a elaboração de um relatório de Brundtland, em 1983, que é o resultado do trabalho da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. O relatório leva o nome de uma das presidentes da comissão, a diplomata noruesa Harlem Brundtland. Nesse documento é apresentado de forma sistematizada a questão da sustentabilidade como estratégia de desenvolvimento. O relatório relaciona as causas dos problemas sociais, econômicos e ecológicos da sociedade global e destaca a interligação entre a economia, tecnologia, sociedade e política. Aponta também a necessidade de se estabelecer uma nova postura diante do crescimento econômico, caracterizado pela responsabilidade das gerações e principalmente da sociedade atual. No ano de 1990, foram marcados pela criação do mercado verde, que valoriza e normatiza a produção menos agressiva ao ambiente. Assim, o setor empresarial, de certa forma, difunde as ideias do movimento ambientalista, contudo, tendo uma vista não ao fortalecimento do movimento social, mas o mote do ambientalismo para a criação de novos mercados. No Brasil, em especial, essa foi a década em que as organizações não governamentais, as ONGs, ganharam força, estimuladas principalmente pela Conferência das Organizações da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecido como ECO 92, ou Rio 92. Mais de 35 mil pessoas, entre elas chefes de Estado, cientistas, artistas e principalmente representantes da sociedade civil, se reuniram para discutir a respeito dos problemas gerados pela degradação ambiental e, especialmente, quais medidas deveriam ser tomadas para resolver tais questões. A partir de então,
o desenvolvimento sustentável passa a ser um novo paradigma do movimento ambientalista. Desse evento, ainda surgiram diversos documentos, entre eles a Agenda 21, que consagra o princípio de defesa da terra. Também reuniu uma série de encontros e debates promovidos pelas Nações Unidas sobre o meio ambiente e suas relações com o desenvolvimento. O foco desse documento é a reflexão em torno de atos e gestos que estão sendo praticados pelos sujeitos em relação à natureza, para que não nos privemos das riquezas naturais futuramente. A elaboração do Protocolo de Kyoto, em 97, estabeleceu um pacto entre diferentes nações industrializadas, com exceção dos Estados Unidos, entre outros países. Esse acordo teve como objetivo reduzir a emissão de gases na atmosfera e estimular a organização de grandes eventos ao longo do ano de 2000. Esses eventos foram voltados para a discussão dos modelos de desenvolvimento que estimulam o consumo e sua relação com a emissão dos gases e o efeito estufa. Ao longo desses 50 anos, 1950 até 2000, o movimento citado discutiu as causas e as consequências do modelo de desenvolvimento baseado na exploração dos recursos naturais e na exploração do trabalho humano em nome do acúmulo de capital. O movimento articulou propostas paliativas e alternativas ao sistema capitalista. Assim, a própria ideia de sustentabilidade foi discutida e apropriada de forma diferenciada por setores da sociedade, de acordo com interesses de cada segmento. Essa foi a trajetória da disseminação da ideia de sustentabilidade, que parte da identificação pela ciência e por outros atores sociais, e passa a pensar em alternativas para o uso do ambiente que vão ao encontro dos interesses majoritários da sociedade. Estes são condicionados pelos detentores do capital, aqueles que detêm a maior parte dos meios de produção. Esse setor da sociedade não pretende deixar de obter os lucros, embora isso represente um risco para toda a humanidade, incluindo seus representantes. Precisamos compreender que, apesar do movimento ambientalista ser constituído por vários segmentos da sociedade, nem todos têm as mesmas condições de participação nas tomadas de decisões. E as pessoas que não têm a mesma possibilidade de tomar as decisões, que não detêm os meios de produção, que sofrem os efeitos da degradação ambiental em primeiro lugar, são as que questionam o conceito de desenvolvimento sustentável e propõem formas radicais de transformação das relações entre os seres humanos e deste com a natureza. Como vimos anteriormente, ao longo do tempo, foram sendo discutidas profundamente as questões relativas à preservação ambiental e às condições econômicas e sociais da população. Nesse contexto, é que surgiram os diversos conceitos envolvendo sustentabilidade ambiental. A primeira menção a essa ideia de desenvolvimento econômico com respeito ao ambiente foi o ecodesenvolvimento. Esse conceito surgiu na Conferência de Estocolmo, em 1972, e foi difundido por Gunnis Chance. Naquele momento, a ideia de sustentabilidade significava o desenvolvimento de uma população, de um país ou de uma região, tendo como base as suas próprias potencialidades, de forma autônoma, para garantir a harmonização entre os interesses sociais, econômicos, a conservação ecológica e a extração ponderada dos recursos naturais. Segundo Montembeller, em 2001, Chance coloca nessa discussão a necessidade de pensar nas múltiplas dimensões da sustentabilidade: a social, a econômica, a ecológica, a espacial geográfica, que diz respeito à ocupação rural, e a urbana, também a cultural. Nesse sentido, a sustentabilidade só é completa se forem garantidas simultaneamente a equidade social, a produção e riqueza, a social, a preservação ecológica e o uso ponderado de recursos,
o planejamento urbano e o rural e o respeito das diferentes culturas. As ideias do ecodesenvolvimento foram apropriadas pelas correntes teóricas que criaram o termo desenvolvimento sustentável. No relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações se satisfazerem suas próprias necessidades, reunir a economia, o meio ambiente e a questão social, reconhecer a responsabilidade e garantir o ambiente inteiro para gerações futuras. Satisfaz a necessidade do presente sem comprometer o futuro. Também para satisfazer as suas. Precisamos compreender que até serem colocadas em evidência os meios de produção e as suas consequências para a natureza e a sociedade, o que importava era apenas a obtenção do capital, a qualquer custo. Lima nos ajuda a desvelar as intenções do uso do conceito da sustentabilidade nas sociedades atuais. Ele discute que ao longo do tempo, principalmente no desenvolvimento das questões acerca da relação da produção e do esgotamento ambiental, se mostrava necessário compreender que a resolução dessas questões transcendia a preservação da natureza. Assim se fazia necessário questionar e enfrentar o próprio modelo de desenvolvimento imposto. O autor também desenvolveu um artigo intitulado O Discurso da Sustentabilidade e as suas implicações para a educação, que pode nos ajudar a compreender os seus reais significados e quais as consequências para o que ainda se vê em nossa atualidade. Embora a discussão acerca da crise ambiental seja uma senhora de 50 anos, ela ainda se mostra bastante ativa, como se estivesse no auge da sua juventude. As discussões são feitas, os documentos são criados, as ações são propostas e colocadas em prática. E por que a crise se mostra muito mais intensa que há meio século? Atenção para os slides. A ideia da sustentabilidade revela uma estratégia político-normativa e diplomática, que surge com o objetivo principal de sanar um conjunto de contradições expostas e não respondidas pelos modelos anteriores do desenvolvimento, e se apresenta como um campo de numerosas disputas. A ideia deveria abarcar as necessidades da economia capitalista, tanto para garantir o uso de recursos naturais, quanto para assegurar a destinação correta dos resíduos que são provenientes dos processos produtivos. Tudo isso para garantir a continuidade da produção e, assim, a sustentabilidade dos lucros. O discurso da sustentabilidade também deveria se atentar às discussões acerca dos limites dos crescimentos que estão relacionados com o desenvolvimento dos países, de um lado, os empobrecidos, que necessitam superar as necessidades sociais e, por isso, precisam se desenvolver mais. Do outro, os países ricos, que precisam manter seus patamares, principalmente de consumo, sendo essas duas necessidades entendidas como as mais relevantes do que a preocupação com a natureza. Caros alunos, além disso, deveria atender às demandas do movimento ambientalista internacional que reivindica a inclusão das questões ambientais nas propriedades políticas econômicas do Estado. Lima destaca que uma das grandes virtudes da difusão do discurso da sustentabilidade são as propostas e estratégias que tentam superar os reducionismos dos modelos anteriores, ao incorporar uma visão de longo prazo sintonizada com os ciclos biofísicos e com o futuro, ao considerar a dimensão política dos problemas ambientais comumente abordados de uma perspectiva meramente técnica, ao discutir as relações norte e sul e ao recomendar o uso de teorias e métodos multidisciplinares de análise, aproximando as ciências naturais e sociais na abordagem das relações sociedade e ambiente. Seu apelo se apoiava, sobretudo,
em um estilo conciliador que favorecia a aceitabilidade política internacional e a realização de amplas coalizões de interesses. Esse campo comum e genérico da sustentabilidade permitiu aproximar capitalistas e socialistas, conservacionalistas e ecologistas, antropocêntricos e biocêntricos, empresários e ambientalistas, ONGs, movimentos sociais e agentes governamentais. A ideia do desenvolvimento sustentável se mostra com a solução mais limpa e menos agressiva para a produção de bens e serviços, conservando o meio ambiente e garantindo a manutenção da qualidade de vida. Contudo, se é justamente o modelo econômico, os padrões de produção e o consumo que causam tantas degradações ambientais, como esses modelos, mesmo que abrandados, podem de fato transformar a crise ambiental. A maior crítica que a ideia de desenvolvimento sustentável recebe é a de ser vista como paliativa das degradações resultantes dos modelos e da produção vigente. Pode-se até garantir que haja uma sustentabilidade ecológica e econômica. Porém, para manter o atual padrão de produção, não é possível superar a degradação humana, pois a lógica do sistema econômico hegemônico se sustenta pela concentração de riquezas e oportunidades para poucos. Justamente o que causa desigualdades, que levam à exclusão e às consequências, que nós conhecemos muito bem, que é a fome, a violência, o analfabetismo e outros tantos. Garantir a sustentabilidade econômica nessa perspectiva não possibilita, então, uma sustentabilidade verdadeira, pois não dá oportunidade para o desenvolvimento pleno de toda a humanidade. Por isso, se faz necessário repensar a própria ideia da sustentabilidade em um sentido transformador e, a partir disso, pensar na manutenção, na permanência de um estado de coisas diferentes daquelas que há séculos estão em vigor e que geram destruição da natureza e das pessoas. Por isso, podemos dizer que o conceito de sustentabilidade está em disputa por vários segmentos da sociedade, o que reflete na existência de muitos significados. Lima fala em um discurso oficial e em um contradiscurso. O oficial tem como base a sustentação, os documentos criados, o desenvolvimento nos eventos convocados pelos chefes de Estados, da ONU, por exemplo. Pela sua hegemônica, foi amplamente apropriado por outros segmentos da sociedade, principalmente aqueles que mais têm interesse nesse tipo de discurso, como os setores empresariais. No entanto, organizações não governamentais também se apropriaram desse discurso oficial, configurando o poder ideológico que ele representa na sociedade. O autor também aponta pragmatismo político dessas concepções, que enfatiza a dimensão econômica e a tecnológica da sustentabilidade e entende que a economia de mercado é capaz de liderar o processo de transição para o desenvolvimento sustentável através da introdução de tecnologias limpas, da obtenção do crescimento populacional e do incentivo a processos de produção e consumos ecologicamente orientados. Essa concepção de sustentabilidade defende a manutenção do capitalismo, já que prega que o sistema é capaz de se adaptar às demandas ambientais e, com isso, incrementar a produção, pois encontra outras formas de ser competitivo. Além disso, a redução do uso de recursos naturais e de resíduos industriais contribui para o aumento da produção e, consequentemente, o aumento dos lucros. Ainda segundo Lima, a outra concepção de sustentabilidade integra todas as dimensões da vida individual e social e, por ser subversiva, apenas se sustenta pelo fato de ser uma ideia compartilhada por um conjunto de pessoas organizadas.
Esse discurso prioriza o conceito de equidade social e desconfia da capacidade do mercado como alocador de recursos. Consideram ainda que não há sustentabilidade possível sem a incorporação das desigualdades sociais e políticas, do respeito à vida e das diferenças culturais. Não faz sentido falar em desenvolvimento sustentável nos moldes em que são defendidos pelo discurso hegemônico, já que nessa concepção, desenvolvimento significa acumular capital sem prejudicar a natureza e a humanidade. No entanto, acumular capital implica necessariamente no uso extremo da natureza, agredindo-a e na sua depreciação humana. A manutenção dos meios produtivos e do consumo, tal como são para as futuras gerações, tem uma mesma qualidade de vida. De longe, é sustentável. Isso significa dizer que se as camadas mais favorecidas do planeta mantiverem os mesmos padrões de consumo, não haverá mais recursos naturais para garantir que outras gerações mantenham esse estilo de vida dito de qualidade e de conforto. Por isso, é preciso que haja uma ruptura com esse modo de ver o mundo, de produzir e de se relacionar com a natureza e com as diferentes culturas, para que a própria sobrevivência da humanidade seja possível a longo prazo. Mas então, cursistas, quais são os caminhos para a sustentabilidade? Vejamos nesse esquema montado, acompanhamos o slide que segue. Legalidade. O primeiro passo em direção à sustentabilidade é a legalidade. Sua empresa deve estar operando de forma legal, em conformidade com a legislação. Assim, deve estar obedecendo às leis ambientais e trabalhistas, por exemplo. Além disso, a empresa deve pagar impostos e encargos sociais e ter compromissos éticos contra a corrupção. Ecoeficiência. O segundo passo é a ecoeficiência. Na sustentabilidade ambiental, além de obedecer à legislação, a empresa deve reduzir os desperdícios de recursos naturais e aproveitar os seus resíduos. O conceito pode ser aplicado às outras áreas, como no desempenho financeiro da empresa e na forma como lida com seus colaboradores. Buscar-se reduzir o atrito interno da organização, deixando-a mais eficiente e produtiva e gerando um menor resíduo possível. Na ecoeficiência, aplicamos o conceito dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. A empresa ganha com isso, melhorando a sua lucratividade. Redução de impactos negativos. Esse passo já é eficiente, a empresa ainda assim pode ter impactos negativos que não foram sanados. Esses impactos podem estar na sua cadeia de suprimentos, de onde vem sua matéria-prima e os serviços que elas contratam, né, claro, no uso dos recursos naturais, da energia e nos resíduos que os geram. Para isso, ser sustentável, a empresa precisa colocar esse custo adicional no preço do produto, ou compensar isso com o aumento das vendas. Para que isso aconteça, deve-se procurar ações de marketing, como certificações, compromissos públicos, identificação dos seus cuidados de sustentabilidade nas embalagens, por exemplo. A filantropia é um outro passo. O investimento social privado. A empresa resolve ir além de sua atuação e dar uma contribuição para a comunidade e para o planeta. Por exemplo, poder ajudar a manter uma ONG que apoia moradores de rua ou apoiar o reflorestamento de uma mata ciliar de pequenos produtores. Pode ou não utilizar leis de incentivo para realizar essas atividades, que geralmente são reconhecidas pelos colaboradores e, obviamente, pelos seus clientes. Criação de impactos positivos. Nesse ponto, a empresa procura gerar impactos positivos de uma atividade. Pode mudar uma matéria-prima para gerar mercado para um produto ecológico de um fornecedor. Pode embelezar suas instalações para melhorar o impacto de sua vizinhança.
O degrau mais alto da sustentabilidade é esse, é a missão. É quando essa entra na empresa de frente. A empresa não quer somente gerar lucros para os seus proprietários, ela quer mudar o mundo. Assim, orienta as suas estratégias. O empreendedorismo social, o socioambiental está nesse degrau. Mas empresas originadas de negócios convencionais podem se reorientar e, é claro, descobrir um propósito maior. O que dá alma ao negócio, satisfação, motivação aos colaboradores e aos donos de empresas que reconhecem seus clientes. O discurso da sustentabilidade, independente de qual seja, fez o mundo pensar na urgente necessidade de criar meios para preservar a natureza e garantir a melhor qualidade de vida para as atuais populações e as futuras gerações. Para tanto, são necessárias ações de caráter político, econômico e social que possibilitem alcançarmos a sustentabilidade. Como vimos anteriormente, a partir da congregação das pessoas, foi possível a mudança no paradigma em relação à concepção de crescimento e desenvolvimento econômico, e a inclusão das ideias de sustentabilidade nas pautas das proporções políticas e econômicas mundiais. A base de sustentação de todas essas frentes de ação é a educação. Por meio dela, as pessoas podem adquirir a conscientização da necessidade de se viver em um mundo sustentável. Para viver em um mundo sustentável, é preciso compreender como se faz este mundo sustentável. Esse mundo se faz de mulheres e homens interagindo de forma ética entre si e com a natureza. Se faz de cidades mais verdes e mais felizes, de alimentos mais saudáveis, de rios mais limpos, de ar mais puro e de terra mais produtiva. Se faz na paz e na diversidade cultural, o que o torna mais colorido e diverso. Também se faz de meios produtivos que estejam a serviço da qualidade de vida de toda a humanidade e não do acúmulo de capital. Um mundo sustentável é feito de mulheres e homens que são mais respeitados por aquilo que são e não por aquilo que têm. Vamos trabalhar um pouco mais? Que tal refletir um pouco sobre o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável? Reflita e responda juntamente com seus colegas. Veja o questionamento no slide que segue, faça uma reflexão apresentando ao tutor presencial as considerações. Logo após, faremos o feedback. Apenas quando você estiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Essa é a fala de um ancião americano, citada em Vandana Shiva, é o Ecodesenvolvimento, 1989. Esse texto permite-nos refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico. Mesmo considerando as soluções técnicas que já foram encontradas na tentativa de superar os problemas advindos do esgotamento dos recursos naturais. Com base nessas considerações, responda: por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção da preservação dos recursos naturais? Então, cursistas, imagino que a resposta deve partir do princípio que a terra, a água, as florestas e o ar são fontes de recursos naturais e energia. A exploração desses recursos intensificou-se enormemente a partir da Revolução Industrial, particularmente da Segunda Revolução, quando minérios como o ferro, o carvão, impulsionaram o processo de industrialização. O capitalismo industrial e financeiro fizeram do planeta um espaço de disputas entre estados fortes que buscavam garantir o controle sobre as fontes de matéria-prima. O problema é que as empresas capitalistas exploraram os recursos naturais de forma negativa e desenfreada, tudo em nome do lucro, colocando em risco o meio ambiente e inutilizando ou acabando com os recursos naturais.
Por fim, alunos, pretendíamos nesta aula discutir em profundidade o significado que a sustentabilidade tem para as sociedades atuais diante de um mundo em crise ambiental. Para tanto, apresentamos o conceito de sustentabilidade como ele foi sendo construído ao longo da história, principalmente pelos diversos atores do movimento ambientalista. Além disso, questionamos se os discursos das sociedades contribuem para sanar os problemas ambientais. Após essa aula, buscamos dizer qual sustentabilidade estamos querendo para a recriação de um mundo mais justo e solidário, com a natureza e com as pessoas. As próximas aulas também podem nos dar mais pistas para responder a esses questionamentos. E falando nisso, na próxima aula será discutido um modelo de educação capaz de viabilizar a sustentabilidade planetária. Relembrando que a sustentabilidade se faz em múltiplas dimensões. Ao debate da educação será acrescida a introdução de um modelo econômico oposto ao que vivemos. Esse modelo propõe a viabilização da sustentabilidade de forma como debatemos nessa nossa segunda aula. Grande abraço a todos, agradeço a atenção e estou à disposição de todos nos fóruns, na data e hora combinada, para o nosso bate-papo. Até breve.